Eu sou o Nico do Selva Clube. Eu trabalho aí aqui em Barcelona no meio canábico há mais ou menos uns 10 anos. E minha história começou um pouquinho antes disso com cannabis. Eu acredito que em 2014, 2015, quando eu tive um acidente cerebral. Eu tinha uma malformação arteriovenosa no cérebro, que não dá para saber. E aí, com 25 anos, eu na academia, o mundo girou e tive um derrame. E depois disso, fiquei epilético por um tempo e eu vi que a cannabis me ajudava muito. E foi isso que me levou muito. Era usuário, assim, recreativo, mas eu virei usuário medicinal por um tempo, que realmente me ajudava a tomar menos antiepilético e mais cannabis e ser um pouquinho mais tranquilo. O que é um clube em Barcelona? Então, Como funciona a lei da cannabis aqui? é o que eu estava te explicando mais cedo, né? Em 2016, a prefeita de Barcelona, a alcalde de Barcelona, Ada Colau, passou umas leis que autorizavam associações canábicas, né? Essa lei hoje em dia já não está mais em vigor, a gente está em apelação dela para ver se ela fica. E, bom, pela Ada Colau, né, ela passou uma lei que, né, a gente tinha que ter extrator, tinha que ter uma dupla porta, algumas leis, né, porque senão realmente ter um clube canábico na Espanha era uma coisa bem cinza. Mas é o que eu te falava, eu há 10 anos atrás acreditava numa legalização em alguns anos. E o que eu estou vendo é que, na verdade, está voltando para trás. Estão querendo, pouco a pouco, fechar os clubes. A polícia que meio que fazia uma vista grossa antes está mais dura. Então está um pouco estranha a situação dos clubes aqui em Barcelona. No Brasil está mais claro. Você tem um habeas corpus, você pode plantar, e não sei aqui. Ninguém pode plantar, ninguém pode vender, ninguém pode nada, tudo meio que tolerado, entre aspas. Então, se eu quiser mudar para Barcelona, eu posso cultivar. Qual a minha saída para chegar na Macau como? Em Barcelona eu acho aqui na verdade está bem saturado o mercado. E é isso, você vai vir para cultivar no seu AP, vai ter um quarto com suas lâmpadazinhas, escondido na paranoia dos vizinhos. Tem muitas campanhas da prefeitura, denuncia seu vizinho, você está escutando esse tal de barulho, é cultivo, eles estão roubando a luz, vocês acham que a tensão está baixa no prédio porque eles roubam a luz, enfim, tem toda uma campanha para... Hoje mesmo eu li uma matéria falando, eles fazem umas especulações assim que pessoa com 500 metros quadrados genera 24 mil euros ao mês, aí sai essas notícias aí. Enfim, aqui em Barcelona já teve uns anos dourados, que acredito que foi quando eu cheguei e peguei o TED, realmente foi uma época muito boa dos clubes, se criou uma comunidade canábica muito forte, também com Espanados presente aqui na cidade, que já não está mais presente. Eu acho que é isso, a pandemia também mudou muito a dinâmica de como os europeus, eu acho que antes da pandemia, toda essa coisa de plug, de correio, do pessoal se mandar de um país para o outro por correio, não existia tanto. E a pandemia, por todo mundo estar trancado em casa, desenvolveu muito esse circuito auxiliar, e hoje em dia é muito forte, porque antigamente um jovem francês de Paris, ele tinha que vir para Barcelona ou para Amsterdã para conseguir fumar uma coisa um pouco mais especial. Só que hoje em dia não. Hoje em dia ele entra no Telegram, escolhe lá o que ele quer, manda aqui na França não tem Pix, mas
manda uma criptomoeda aí pro cara e recebe um pacote com o que ele quiser em alguns dias. Então, perde um pouquinho, né? A gente perdeu muito mercado para isso e mudou um pouquinho a dinâmica do cannabis aqui na Europa por causa disso. Antes de trabalhar com cannabis, eu trabalhava com festa. Eu morava em Milão, trabalhava nas baladas, trabalhava um pouco como concierge. E isso me levou a ir morar em Ibiza, para trabalhar de concierge de Ibiza. E por milagre, destino, meu vizinho lá em Ibiza era o Milo da Big Buddha Seeds, né, o criador da Cheese, da Big Buddha Cheese. E ele foi meu grande mentor, ele que me trouxe muito conhecimento e me ajudou muito nessa caminhada aí do cannabis e me deu vontade de, né, me envolver mais e ter um clube em Barcelona e coisas do tipo. Como saltou disso daí para ser um empreendedor no meio da cannabis? Cara, eu saí de Ibiza um pouco cansado do mundo da noite, né, que é um pouco esgotante para a saúde. E aí, com mais ou menos 30 anos, 31 anos, eu vim morar aqui em Barcelona, e já sabendo que existiam os clubes e já de olho em ter um clube aqui em Barcelona. E demorou um aninho e a gente conseguiu abrir o Mr. Ted. E daí começou a caminhada de, né, ter os melhores produtos, né, ter um clube, gerenciar um clube que foi, né, como a gente meio que chegou no mundo canábico e hoje em dia tem o Selva, que é um clube super bem sucedido aqui em Barcelona. Também que o Selva é um clube bem significante aqui no Sonelos de Barcelona, teve prêmios, você pode contar um pouco disso daí pra gente? Pô, cara, a gente tem uma história muito bonita em relação aos prêmios, né? Eu, quando abri o TED na época, já fiquei olhando, né, como se destacar no mundo canábico e vi que tinha competição, então querendo ou não, né? O que é o melhor? Pô, participei de uma competição que tinha 20 outros e eu fui o melhor. Querendo ou não, te dá um peso. Então eu fui pouco a pouco, a gente foi começando a participar de Copas na Espanha, em Sevilha, aqui em Barcelona, as menores, ganhando umas, perdendo outras. Participei nos Panabis algumas vezes e chegava tipo no sexto lugar, o ano seguinte quinto lugar, o ano seguinte quarto lugar. Aí finalmente, há 3 anos atrás, a gente no Spanabis pegou um terceiro lugar com a Lemon Curd em Sativa. Aí o ano seguinte, a gente conseguiu pegar um segundo lugar em Índica e de novo um terceiro lugar em Sativa. Aí teve as primeiras Spanabis de Bilbao, onde a gente participou, e aí a gente pegou os 2 primeiros lugares, primeiro Sativa, primeiro Índica. E aí nessa última edição do Spanabis Barcelona, que foi esse ano agora, que dizem que foi a última, que foi no último ano, né, a categoria Índica, a última a ser anunciada. Então no último troféu que ganhou, a gente pegou o primeiro lugar em Índica, e bom, e o terceiro também em Índica, e foi como, pô,
uma evolução e, mostrando que o trabalho que a gente está desenvolvendo está funcionando. Cara, quer deixar um recado aí pra galera e pra gente finalizar aí? Pô, queria agradecer por ter vindo aí para ter feito essa entrevista aí, o tempo de vocês. Falar para o brasileiro que colar aqui em Barcelona, mandar uma mensagem no Instagram, vai ser muito bem recebido pelo nosso staff. E é isso. Estarei ano que vem na Expo 2026 no Brasil com novidades. Também podemos lá. Você que gosta mais de gás. Esse aí é o quê? Esse aqui é o produto que, se não tiver na loja, dá problema. É a mais vendida até hoje? Porra, até hoje. De quanto tempo pra cá ela segue? Desde sempre. Desde sempre.